Espíndola e esse é o nosso Papo com Lojista. Esse novo quadro aqui do canal, onde a gente aprofunda temas associados à gestão de lojas, né? E o tema de hoje é um tema fundamental, estratégico. Nós vamos falar sobre o gestor de lojas, a importância do gestor de loja, né? Qual o impacto que o gestor tem numa operação. Aliás, deixa eu começar com um agradecimento. Eu gostaria muito de agradecer o pessoal da ABLAC, Associação Brasileira de Lojistas de Artefatos e Calçados, né, pela divulgação aqui desse novo quadro no seu blog, no site. Né? Pessoal, muito obrigado, tamo junto. Para mim é uma honra ter essa divulgação a partir de vocês. Muitíssimo obrigado. Bom, entrando então no nosso tema. É impressionante a influência nos resultados, não é, de um líder, de um gestor, de um gerente de loja. Se você já teve a oportunidade de ler o meu livro, Vamos Falar de Loja, que eu deixo lá no meu site em formato de e-book, né, no falandodeloja.com.br, tem lá o e-book e tal, se você já baixou e leu, você vê que lá eu coloco que um gerente de loja representa algo em torno de 50% dos resultados de uma loja, não é? Mas eu preciso confessar aqui que eu menti. Né? Por quê? Porque, na verdade, é bem mais do que isso. Eu coloco 50 ali para não assustar tanto. Mas, na verdade, realmente, o impacto de um gestor, de um líder coordenando e comandando uma equipe é impressionante. Eu tenho, assim, N exemplos ao longo dessa minha trajetória de consultoria que é impressionante. Quer ver um exemplo concreto? Eu me lembro certa vez de uma loja, de uma rede de lojas que a gente estava atendendo, e eu fui visitar uma das lojas e tal, fazendo os levantamentos, desenvolvendo os novos projetos, procedimentos que a gente ia implantar, enfim, um trabalho de consultoria. E em uma dessas lojas, eu me lembro que a gente com um problema sério de resultados e tal, pelos resultados que a loja vinha apresentando em função do potencial que ela tinha. A gente sabia que ela tinha um potencial por indicadores, por análises, pelo próprio mercado que ela atuava, etc. e tal. A gente sabia do potencial da loja e que ela não estava atingindo. Só que conversava com o gerente sempre colocava uma posição, sempre criticando a equipe, ninguém prestava, precisava mandar todo mundo embora, que usava termos pejorativos para se dirigir à equipe, enfim, né? Mas tinha algumas características que eu acho interessante. Primeiro que quando eu chegava na loja, e algumas vezes aconteceu isso, eu chegava na loja, olhava assim, cadê o gerente? Né? E às vezes ele estava lá dentro do caixa. Né? Eu ia até lá e eu olhava e ele estava sentado no chão, uma máquina no colo, uma chave de fenda, ali, arrumando alguma coisa e tal. Ou então ele estava no estoque, estava lá, mexendo, organizando e tal. E a loja... Né, largada. Qual que é a característica principal disso? É uma questão de percepção, de visão. Né? Para esse gerente, gerenciar a loja é cuidar da loja no sentido físico. Né? Então ele estava sempre ali trocando uma lâmpada, consertando uma máquina, lá no estoque e tal. E eu dizia para ele, rapaz, tem vendedor perdendo venda, como é que está a porta de loja, a sua vitrine, o acompanhamento da sua equipe, das vendedoras atuando no salão de vendas. Fechamento de venda é fundamental, esse acompanhamento, né? A capacitação, a coordenação, a motivação, a orientação. Né? Mas ele sempre tinha uma desculpa, ele sempre colocava para mim, que você não conhece aqui, você não é daqui. E, enfim, havia uma resistência muito grande sempre com relação, quando a gente ia debater alguma coisa a respeito disso, da forma de conduzir as equipes, o estilo, e etc. Né? Em resumo, tentamos e a direção da empresa acabou decidindo por fazer a substituição desse gerente. E ele era já antigo na empresa, tal, realmente é uma decisão que não é fácil de se tomar e a gente sabe disso. Né? Mas foi tomada. E quem assumiu foi uma operadora de caixa, né? Que por incrível que pareça, por profundo conhecimento de sistema, indicadores, estava habituado a mexer, tinha facilidade, que aliás era uma outra coisa, esse gerente tinha uma certa resistência para entender o sistema, para mexer, não gostava muito disso e tal. Em resumo, foi substituído, assumiu essa menina, uma jovem, né? E no dia seguinte a loja dobrou.
simplesmente dobrou o faturamento. Ela vinha mantendo um certo nível de faturamento e essa menina assumiu, fizemos a reunião e aquele impacto todo, mas houve um engajamento imediato da equipe e as mesmas pessoas que estavam na equipe, que o outro queria mandar embora, que ninguém prestava, que não tinha jeito e etc. e tal, essa mesma equipe no dia seguinte passou a entregar o dobro de resultados. Né? Impressionante como a loja respondeu muito rapidamente. O que mudou aí? Mesmo ponto, os mesmos produtos, as mesmas mercadorias na loja, né? Tudo igual. A única coisa que mudou foi a liderança. Na troca da liderança, essa equipe respondeu e passou a entregar resultados assim assustadoramente maiores, né? Foi um impacto assim que realmente nem eu esperava que a resposta fosse tão grande assim, tão imediata e tão grande, né? E aí é que vem essa reflexão, que é o ponto que eu estou trazendo hoje. A importância desse gestor na loja. E eu tenho tantas outras histórias. Eu me lembro de uma outra, e aí eu quero enfatizar um aspecto diferente, que quando acontece que você tem um gerente, uma gerente, que foca muito na operação, no sentido físico. Eu vejo gerente que acha que trabalhar é estar carregando caixa, é estar abraçado com mercadoria, é estar suado, é estar lá no estoque, etc. e tal. E a equipe está ali batendo cabeça, às vezes, perdendo venda no salão, a porta, às vezes, desassistida, cliente solto dentro da loja, e o gerente está focado ali em arrumação, em reposição, ou então, enfim, cuidando de aspectos dessa natureza, quando, na verdade, o que é trabalhar dentro do salão de vendas, né? E quando acontece isso, o que acaba acontecendo geralmente? O que a gente chama de liderança paralela. O que é a liderança paralela? É quando você tem alguém que não tem o cargo, a função formal, né, dentro do organograma da empresa, mas que exerce, na verdade, a liderança, a influência sobre essa equipe. Cabe aqui até um comentário que é importante a gente entender a diferença de gerência e liderança, não é? O gestor, a função formal é quem tem o poder de contratar, demitir, enfim, existe uma série de atribuições formais que o gestor tem, né, até pela legislação, não é verdade? E você tem, mas isso não significa necessariamente que essa pessoa exerça a influência sobre o grupo, não é? Aí a gente está falando de liderança. Não é? E o que geralmente promove a liderança? Não é a função, não é o cargo. Muitas vezes a equipe até respeita, entre aspas, né? Aliás, existe uma diferença entre respeitar e obedecer, não é? Que é importante a gente entender. Obedecer é o temor. Não é? Você manda, eu faço, porque senão você me pune. Então eu estou obedecendo. Mas quando você não está olhando, eu não estou nem aí. Não é? Se eu puder te enganar, eu engano. Não é? Agora, respeitar é levar em consideração aquilo que o outro fala, por realmente achar que é importante, achar que as orientações são embasadas, os caminhos apontados são os melhores, porque tem um notório conhecimento, tem a experiência necessária para me orientar, eu posso me apoiar em você, então eu respeito você. Percebe a diferença? Ela é brutal. Não é? Então, quando a gente olha para dentro de loja, sobre o gestor, aquela pessoa que está ali encarregada de coordenar e comandar essas equipes, ela está sendo obedecida ou respeitada. Percebe? Então, e quando você tem só a função, a pessoa ali ocupando essa função, mas que está deixando de lado, não está antenada, se percebendo da importância da influência, abre espaço. Não é? Existe uma máxima que diz assim, se você não controla a sua vida, alguém faz isso. Não é? Se você deixa um espaço vazio, alguém ocupa. E isso, nas equipes, isso acaba acontecendo fatalmente. E que tipo de espaço é ocupado? Exatamente, é do líder. Não é? Eu me lembro de uma outra empresa que a gente estava... Eu me lembro que eu fui fazer uma reunião de apresentação do novo projeto que a gente tinha desenvolvido e tal, com a equipe, a remodelação readequação de mix de produtos que a gente ia fazer na loja, né? Um reposicionamento, na verdade, da loja, desde vitrine, layout, uma readequação das mercadorias que a gente ia trabalhar e etc, etc. Né? E na apresentação... tinha sido agendado, etc. e tal, estava toda a equipe ali. E, visivelmente, quando eu começava a fazer a apresentação ali e tal, a equipe olhava para uma vendedora. Né? E essa vendedora, ela fazia assim.
né? E aí a equipe se retraía, né? Na verdade, quem liderava aquela equipe não era o gerente, era uma vendedora, que por ter mais tempo, por exercer uma influência bastante forte, ela tinha uma personalidade muito forte, etc., etc., ela acabou ocupando o espaço da liderança. A equipe temia, né, e obedecia muito mais a essa vendedora, que não tinha poderes formais, do que ao próprio gerente, né, que se sentia, de certa forma, acuado, intimidado, não conseguia se posicionar. Mas esse também era um gerente que tinha muita preocupação com estoque, com arrumação, e não de acompanhamento, de formação da equipe, de elevação do nível, de criar um ambiente favorável para o crescimento dos colaboradores, etc. e tal, né? Então, isso abriu espaço. E aí é que causam alguns problemas que são muito graves na empresa, né? Um deles é quando você tem uma vendedora, um vendedor que representa 40%, 50% do faturamento da loja, né? Que era o caso dessa loja. Essa vendedora, ela sozinha era 40% da venda. Então, tinha uma equipe lá com 8, 9 vendedoras, né, e ela sozinha era 40% da venda. Então, o que cria? O gerente ficou refém, era refém dela. A própria diretoria tinha um receio terrível, de, puxa vida, ela né, o que eu faço com ela? Porque ela sozinha é quase a metade do meu faturamento aqui e tal. E eu, ok, vamos observar, vamos entender por que isso está acontecendo. A primeira observação era essa, era uma ausência do gestor, né? Uma ausência que eu digo na liderança, uma presença muito forte fisicamente na loja, mas várias vezes que eu cheguei lá, procurava o gerente, cadê ele? Estava no estoque, né? Sentado no chão, suado, etiquetando mercadoria, com caixa... abrindo caixa e etc. e tal, né? E a loja lá embaixo, né, sendo comandada por essa vendedora. E aí é que pode derivar para problemas dessa natureza. Essa vendedora especificamente, o que ela fez? Ela ocupou um espaço e todo cliente que entrava na loja, ela dizia, é meu cliente, e as outras, como eram mais novatas, ela era mais antiga ali e tal, né? Ela intimidava as colegas e dizia que os clientes eram dela, e ela puxava a venda. E quando a gente olhava os indicadores dela, nem eram tão bons assim. O PA, o valor médio da peça vendida, ela gostava muito de promoção, de produtos baratos, ela achava que a loja tinha que ter preço. O negócio dela era preço, né? E ela pressionava muito e intimidava as colegas, intimidava o gerente, e ela ocupou um espaço, enfim, ela passou a ser, o Reinaldo era dela, né? E isso é extremamente danoso para a loja, não é? Cria essa condição de refém, não é? Intimida toda uma equipe, cria um ambiente desagradável dentro da loja, não é o melhor ambiente para se trabalhar, e por aí vai, uma série de problemas que causa. Tanto que nessa situação específica, a solução também foi trocar essa pessoa, porque não tinha jeito, ela era absurdamente resistente, né? Tinha uma certa arrogância, uma prepotência muito dela e tal, enfim. E resultado, a mesma coisa, né? Eu digo sempre o seguinte, quando a gente tira um relatório de vendas, alguém vai estar em primeiro, alguém vai estar em último. É óbvio, é impossível você ter ali todos exatamente com o mesmo resultado. Qual que é o problema? É a distância do primeiro para o último. Não é? Quando você tem uma distância muito grande, o primeiro está com 2, 3 vezes mais volume de vendas do que o último, alguma coisa está errada. Não é? Se você trabalha com vez, se as mercadorias são as mesmas, se os planos de pagamento são iguais, etc., 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 não faz muito sentido você ter toda essa distância. Evidentemente que as performances mudam, etc. e tal, mas se está muito distante, tem algum problema aí, alguma coisa está acontecendo de errado, né? Especificamente quando você tem uma vendedora distanciada e a equipe aqui embolada, alguma coisa está errada, isso não está certo, né? Então, é muito, muito importante entender o porquê que isso acaba ocorrendo. Então, nessa loja, o que aconteceu? A partir do momento que se substituiu essa vendedora, que se demitiu ela, a equipe cresceu de maneira alinhada, elas confessaram sobre essa intimidação e, enfim, a transformação foi muito grande em função desse problema identificado na loja. Agora, tem um detalhe, esses dias até um lojista que fez um curso comigo e tal, me ligou. Emilino, estou com um problema aqui, lembra daquela história e tal que a gente tinha comentado sobre essa questão de você ter um elemento na equipe que
se destaca e se diferencia muito dos demais da equipe e tal. E a gente começou a conversar, disse, puxa vida, e o que você analisa? E ele me fez a seguinte colocação, falou assim, o Caba é bom, né? O cara é muito bom, né? Determinado, então ele tem um conjunto, domina técnicas de vendas, tem uma habilidade para atender cliente, conhece o meu estoque aqui como ninguém, dá um show de atendimento, fideliza os clientes dele, os clientes chegam na loja procurando por ele, se ele não está, voltam depois, mas não aceitam ser atendidos por outros, e etc, etc, etc. O que eu faço? Eu digo, bom, o trabalho aqui, ele não tem culpa de ser bom, né? De ter todo esse destaque, de conquistar isso. Inclusive tinha um excelente relacionamento com os colegas e tal, mas era um cara focado nos resultados dele, ele ia buscar os números dele, e os clientes gostavam muito do atendimento dele, confiavam. Acho muito interessante um comentário que ele fez, ele falou assim, eu me lembro, quando chega a mercadoria na loja, ele já começa a separar ali, não, esse aqui é para fulano, esse aqui é para Beltrano, tal, pega o telefone, o WhatsApp, já manda para os clientes, né? É impressionante, ele... O que eu faço? Eu digo, bom, eu acho que você mesmo já me deu a resposta. Né, do que você tem que fazer? Você tem que preparar os outros para atingir esse nível de capacitação, de entusiasmo, de conhecimento, para que consiga produzir. Então, veja bem, o destaque que eu quero colocar aqui é o seguinte, não necessariamente o fato de você ter um vendedor com resultado muito diferenciado é por má conduta ou por ausência de liderança, né? Muitas vezes é por competência, né? Que é esse segundo caso que eu estou colocando aqui. E tudo isso que eu estou comentando com vocês são histórias reais, são verdadeiras, né? A gente identifica isso no campo, né? Então, para o primeiro caso, quando a ausência do líder abre o espaço para uma liderança paralela, isso é extremamente danoso, porque cria um ambiente desfavorável, cria privilégios, cria conflitos, fica muito difícil se implantar novos processos, tanto que naquela primeira loja, eu me lembro da gente comentando sobre novos procedimentos, algumas coisas, algumas mudanças estratégicas que a gente ia fazer no mix de produto, né? Eu me lembro dessa vendedora fazendo um comentário do tipo assim, você vai quebrar a gente, né? Porque ela gostava só de produto barato, promocional, etc. Sabe, produto de banca, né? Era a cabeça dela. E a gente exatamente ia no caminho inverso, porque tinha potencial para produtos mais que, enfim, havia todo um estudo, uma estratégia que ia ser implementada, e ela resistindo e convocando o time a boicotar as novas ações. Então é um problema desgastante, ninguém ganha com isso, não é? Os clientes, especialmente, veja bem, cliente quer, o que cliente quer quando entra numa loja? Ele quer bom atendimento, ele quer ser bem atendido, ele quer se sentir bem, não é? Um ambiente agradável, boas mercadorias, bons planos de pagamento e por aí afora. Quando você tem conflito dentro da loja, é perceptível, a gente sente o clima pesado. Não é? É como um ponto que eu bato muito, né? Quando alguém diz assim, o ambiente aqui não é muito legal. Pois é, mas quem faz ambiente? Não é mesa, não é cadeira, não é parede, não é produto. O que faz ambiente são as pessoas que estão lá e que constroem o ambiente. Então, é fundamental você ter um ambiente agradável para que todos se beneficiem. Até porque a equipe passa o dia todo lá dentro e tal. É importante a gente se sentir bem no ambiente de trabalho. Então, um ambiente conflituoso, evidentemente que não é o mais adequado. Veja bem, então, daí, esse é só um aspecto que a gente está trazendo aqui para refletir sobre a importância do gestor. Não é? Então, eu sempre bato nisso, porque quem vai pagar o preço é a empresa, são os colaboradores, são os clientes, são as três grandes áreas, as três partes envolvidas nesse projeto. Clientes, colaboradores e a empresa. Os clientes precisam ser bem atendidos, gostar dos produtos, da loja e etc., para retornarem, para darem a preferência. A equipe para bater suas metas, não existe nada mais motivador do que bater meta, resultado positivo. Não existe nada mais desmotivador do que você trabalhar e não conseguir resultados. Não é? A influência disso é muito grande no ânimo, no espírito. Então, e quem constrói isso tudo vem a partir da liderança. Não é? Então, o gestor dentro da loja é quem vai construir isso. O primeiro aspecto que eu sempre trago é o cuidado na seleção e contratação
ou na promoção de líderes, de gestores de loja. Não é? Um caminho que é muito comum de ser trilhado é: está muito tempo aqui na loja, é uma boa pessoa, é de confiança, ou é um bom vendedor, é uma boa vendedora, então vou promover para gerente, vou dar uma loja para essa pessoa, ou vou passar ela para gerente e tal. Né? Sem a devida qualificação, sem a devida preparação, e simplesmente se promove. Isso é muito, muito, muito comum. Né? E o que acaba acontecendo? É quase uma loteria. Não é? O risco disso não dar certo é muito alto. Não é? E depois se cobra, se pressiona essa pessoa. Né? E geralmente é o que a gente ouve mesmo, e é o que acontece, perdi uma excelente vendedora, arrumei uma péssima gerente. Só tenho conflitos, e a coisa aqui está complicada, o que eu faço? Eu não quero mandar embora, não posso retroceder, né? Não posso voltar ela para a função anterior, porque eu não posso... vou criar conflito pior ainda, até de ordem legal, etc, etc. Então, realmente cria-se um problema enorme. Então, a seleção de líderes é muito importante. A gente tem que lembrar que nem todo bom jogador é bom técnico. E nem todo bom técnico é um bom jogador em campo. Então é muito importante entender a comparação que eu faço também com um maestro. Não é? O maestro é aquele que conhece muito de música, entende profundamente aquilo, os arranjos, a condução da orquestra, mas não necessariamente ele é um bom músico em todos os instrumentos que aquela orquestra tem. Quer dizer, o papel dele ali não é tocar, é fazer com que os músicos toquem de maneira harmônica, de maneira coordenada, de maneira bonita, que encante a plateia. Não é isso? O líder... O gestor de loja é esse maestro, é o técnico na beira do campo assistindo o jogo, vendo o time jogar, armando o time, a estratégia, vendo onde é que está falhando, o que precisa ser consertado, não é? Orientando, repreendendo, às vezes substituindo, tendo que fazer as substituições que são naturais, fazem parte do jogo, não é verdade? Então é importante a gente ter essa clareza para que a gente não crie problemas, e todos perdem, né? Todos perdem quando a gente erra em cima disso. Então, é muito importante ter esse critério adequado, e segundo, a preparação, que é outro problema. Poucas lojas têm o seu manual de procedimentos. Veja bem, manual de procedimentos, eles não precisam, depende do porte da empresa, ele não precisa ser formal. Mas a gente precisa ter, tudo na loja é um processo, é um conjunto de processos. Não é verdade? Como é que eu compro, como é que eu recebo mercadoria, como é que eu reponho, a questão da equipe, horários, conduta dentro da loja, o uso do celular, os intervalos, e etc, etc, etc. É uma série de processos dentro da empresa, não é? E isso é preciso ser pensado, planejado, organizado, ter as melhores práticas para se conduzir isso e assim por diante, para que esse gestor tenha a parte de tarefas, não é? E a parte política da empresa, não é? De quais são as normas, as regras, as melhores condutas aqui dentro, e a parte de capacitação, né? Que tipo de conhecimento que essa equipe precisa ter e dominar para que eu consiga tirar o melhor proveito disso, no bom sentido, em todos os aspectos, para que essa equipe cresça, atinja seus objetivos, para que os meus clientes fiquem encantados e para que a empresa conquiste os resultados que precisa. Não é verdade? Então, é muito importante. E isso passa por um aspecto que eu quero lembrar aqui. Então, veja bem, resumindo até aqui, fazer uma boa seleção, quem tem um perfil adequado, lembrar que nem todo bom vendedor é bom gestor, não é? Nem todo bom jogador é bom técnico, é bom lembrar disso. Então, é muito mais por aí que a gente vai tentar selecionar para guindar a esse cargo, a essa função. Segundo, ter clareza sobre as rotinas, os protocolos da loja, da empresa ou da rede de lojas que a gente tem. Conforme a empresa vai crescendo, conforme o porte da empresa, isso vai se formalizando, a tal ponto que eu atendo algumas redes de lojas
que são expressivas, tem, claro, 30, 40 lojas, com centro de distribuição, com escritório de retaguarda, etc. e tal, onde você tem um departamento de RH, você tem todo um protocolo, né, formalizado. Né? Todas as empresas têm tudo, mas não necessariamente estruturado de maneira formal. Não é verdade? Então, é importante estar atento a isso, pensar nisso, porque a liderança é que transforma resultados. Não é? Eu me lembro eu gosto muito de história, de filosofia, gosto de ler a respeito disso, sou um curioso, não sou entendido na área, mas me lembro de Alexandre o Grande, né, Alexandre da Macedônia, um exemplo que eu fico assim imaginando como, né, naquela época, 600 anos, 500 anos antes de Cristo e não tinha telefone, como conduzir uma tropa, né? Não tinha carro, como conduzir uma tropa, guerrear, motivar essa galera, aquela equipe toda. A comunicação já é complicada, você calcula convencer, aí andar a pé, levar seus mantimentos, nem não dá para levar tudo, tem que produzir, etc. e tal, para conquistar aqueles impérios. Então, quando a gente fica pensando nisso, fala, puxa vida, que exemplo de liderança, já pensou conduzir isso com aqueles recursos que se tinha naquela época? É fantástico. Então, quando é lembrar disso, para a gente olhar, fazendo, poxa vida, realmente, os grandes líderes, os grandes comandantes, né, os grandes pilotos, são aqueles que conseguem reunir todos esses recursos e levar seu time em busca desses objetivos de maneira a desejar fazer isso. Né? Uma das coisas que acaba acontecendo nesse efeito, nessa capacidade de condução, é notório conhecimento, admiração e confiança. Então, uma das coisas que eu quero comentar aqui é confiança. O exemplo que eu dou, eu sempre digo assim, eu viajo muito, eu pego muito avião. Então, eu sempre dou esse exemplo. Olha, quando eu embarco no avião, eu preciso confiar nos protocolos, porque eu não tenho a menor ideia de quem é que vai pilotar esse avião. Não é? E eu sei que se ele cair, o estrago é grande. Né? A chance de sobrevivência é baixa, né? Se ele cair lá de cima e esborrachar no chão. Então, eu preciso confiar que aquela pessoa ou aquelas pessoas que vão estar ali comandando esse avião saibam o que estão fazendo, estejam preparadas para isso, foram bem selecionadas, capacitadas e etc. para levar esse avião. Não é verdade? Isso é o quê? Isso é confiança. Eu preciso confiar nisso. Não é verdade? Então, ou quando eu ligo o meu GPS, coloco no meu carro, que eu estou numa cidade que eu não conheço, eu preciso confiar ali quando o aplicativo diz vire à direita, eu preciso confiar que ele está me dando a direção correta para poder ir. Não é? Então, a confiança é exatamente isso, não é? Quando eu me refiro ao ambiente de trabalho. Quando aquela pessoa aponta um caminho para mim, eu preciso confiar que ela está me dando o melhor rumo, a melhor direção para que eu conquiste os meus resultados. E como é que se conquista essa confiança? Esse é o ponto que eu quero puxar aqui. Como é que um líder conquista essa confiança? Notório conhecimento é o primeiro. Não é? É conhecer e conseguir transmitir. Não é? Levar esse conhecimento para a equipe e mostrar quais são os melhores caminhos. Não é? Então, é muito importante que o líder tenha esse domínio. Não é? Porque se ele não tiver, o que acontece? A gente vê muitos casos. Não é? Vou dar um exemplo concreto de como um líder, apesar de não conhecer o segmento em que ele estava, ele ainda conseguia o respeito, a admiração e a confiança dos seus liderados, mesmo não sendo do segmento. Mas era um líder que tinha o conhecimento da maneira de conduzir o time. É tão interessante isso, eu me lembro de uma outra situação em que eu vi isso acontecer. A pessoa veio de um segmento que não era o dela, mas ela tinha um profundo conhecimento de gestão, tinha noção de cobertura de estoque, a parte administrativa, retaguarda, layout de loja. Bom, isso são fundamentos que a pessoa trazia, fundamentos básicos e que a pessoa tinha. Ela não tinha o conhecimento do segmento. Não é? E o que ela fez? Ela confessou isso de maneira muito simples, muito clara, muito tranquila, dizendo, olha, isso aqui eu domino bem, eu consigo ajudar vocês, eu vou precisar de ajuda de vocês aqui, me digam. E
houve essa união, essa interação, essa conquista de confiança, mesmo havendo uma limitação de conhecimento em uma determinada área, e uma área específica, estratégica do negócio, que eram as mercadorias, os produtos que a loja negociava. Não é? Então veja como é possível se você conquista a confiança, não é? Com um notório conhecimento em uma determinada área, uma maneira de se conduzir e trazendo o time para junto de si. E foi incrível, eu vi isso acontecer e rapidamente a pessoa se desenvolveu na área porque ela teve ajuda, a colaboração do time. O time se juntou a ela e o crescimento foi mútuo. Não é? Tanto houve a orientação, a capacitação em áreas que essa pessoa trazia, essa cultura que essa pessoa trazia, como ela absorveu a equipe. Eu me lembro de ver na loja, vendedor, vem cá, deixa eu te mostrar isso aqui, ó, isso aqui é assim, funciona assim, um vendedor mais experiente explicando os produtos da loja e tal, com a maior tranquilidade, sem nenhuma... E, às vezes, a pessoa, por questão de insegurança, ela não admite isso, só que isso é perceptível. Não é? É ilusão achar que a equipe não vai perceber que você não tem domínio de algumas áreas. Então, são aspectos importantes que a gente precisa levar em consideração, especialmente se você é diretor de loja, né? Precisa observar isso, levar isso em consideração, porque é a partir daí que a gente vai conquistar os melhores resultados. Não é verdade? Então, é fundamental ter esse domínio, essa clareza, para que se consiga estruturar, e se você é gestor de loja, é importante ter isso em mente, né? Assim como outros aspectos que eu quero levantar agora com você. Um aspecto que eu acho muito interessante eu vejo muito nessas empresas por aí, na maioria, então, não só lojas, em geral. Eu vejo aquele quadro na parede lá, missão, visão, valores. Você entra no site da empresa, tá lá, nossa missão, nossa visão, nossos valores, e assim por diante. E aí, às vezes eu entro na loja e eu pergunto para um colaborador assim, qual é a missão da loja? Nossa missão é parará, 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 quando sabe, né? E às vezes fica ali gaguejando, tentando se lembrar e tal. E eu falo, isso aí não é visão? Eu acho que é visão. É visão ou é missão? Não lembro, deixa eu olhar aqui e tal. Em resumo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que se eu pegar o quadro que está numa loja e levar para outra, para concorrente, pegar do concorrente e trazer e botar aqui, não faz muita diferença. Né? Porque se analisa da seguinte maneira, né? O que parece legal, o que é bacana da gente colocar aqui, o que vai parecer bem. Eu já vi agência... discutindo com o lojista, né? Quais eram as palavras mais bonitas, não, essa palavra aqui vai ficar melhor, isso aqui vai parecer bacana, vai mostrar que você é moderno e tal. Na verdade, o objetivo, tanto que eu chego a dizer, eu tenho um vídeo no meu canal aqui no canal que eu digo isso. Eu digo, sabe aquele quadro? Joga no lixo, joga fora. Não é assim que a gente engaja uma equipe, não é assim que a gente conquista a confiança de uma equipe, né? Hermelino, e o que eu faço? Pois você joga aquilo no lixo e cria uma verdadeira missão. Não é? Como é que eu vou engajar um time? A maioria não é decorando palavras bonitas que vão parecer que eu sou antenado que eu vou engajar meu time. Né? Eu preciso ter uma missão. Então, esse é um primeiro papel do gestor, é engajar o time em busca de uma missão. Eu sempre, quando eu falo com as equipes, eu digo, gente, quando você vende uma calça jeans, quando você vende um sapato, um tênis, não é? Você está garantindo emprego numa fábrica, você está garantindo emprego de um transportador, não é? Você está ganhando mais e você vai dar uma condição de vida melhor para sua família, então você vai gastar mais no supermercado, você vai dar uma boa escola para o seu filho. Percebe o impacto quando você consegue traduzir isso em resultado? Não é? Sem falar do ponto de vista do cliente, não é? Que tem um problema para resolver. Quando ele procurou a loja, ele tinha um filho para vestir, ele tinha que encontrar enfim, não importa. Então, o impacto disso é muito grande. Então, se eu entender isso, eu como vendedor dentro de uma equipe, entender a importância do meu papel, eu não estou ali só para bater meta para a loja. Eu não estou ali porque mandaram eu fazer isso. É esse espírito que é importante se ter consciência e se trabalhar dentro de uma equipe. Não é? E isso é que é mais negligenciado. E não adianta fazer reunião com a equipe, e eu vejo isso acontecer demais, e se cobrar, não é?
olha, 3 meses sem bater meta, tá na rua, não me pergunta por que eu estou demitindo, porque já sabe, e etc, etc. O outro lado, sedução, 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 né? E geralmente isso é liderança fraca. O que é sedução? Prêmio, 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 só se briga por prêmio, só se promete prêmios para a equipe. Não, vamos dar um prêmio. Tanto que eu também pergunto, quando eu chego em alguns lugares, eu pergunto, o pessoal fala assim, menina, a gente precisa motivar a equipe, dar um gás e tal. Eu digo, e aí, o que você sugere? Vamos dar um prêmio? A primeira coisa que traz vamos dar um prêmio? Isso é só sedução. Não é? O que significa, na prática, quando um vendedor diz assim, se você me der um prêmio, eu bato minha meta. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu posso bater minha meta. Se eu quiser bater minha meta, eu tenho consciência que posso. Não vou bater porque você não está me dando um prêmio. Mas se você me der um prêmio, aí eu vou reunir as minhas energias e vou buscar a meta que eu sei que eu posso. Não é isso que está dizendo? E por que acontece isso? Porque se desvia exatamente um sentimento de missão. É óbvio que se uma equipe bate meta, se uma equipe vende bem, se um vendedor vende bem, uma vendedora vende bem, ela vai ganhar mais, nós somos comissionados, todo mundo ganha mais, a loja ganha mais se vender. Né? Então, a partir do momento que um colaborador tem consciência de que ele não pode prosperar numa empresa que não prospera, é antagônico, não faz sentido. Como que eu vou almejar um crescimento na minha vida, na minha carreira, construir uma carreira profissional ou um bom salário para mim, um bom posicionamento social, uma empresa que definha, que está encolhendo, que vai fechar, que não bate suas metas? Não tem muita lógica. Não é? Então, eu preciso almejar uma empresa, eu quero trabalhar para uma empresa que cresça, que fature bem, que possa me remunerar bem, que possa me criar oportunidades, que possa expandir os seus negócios e eu almejar, talvez, uma ascensão na minha carreira, não é verdade? Então, é esse tipo de construção que compete aos líderes trazerem para o time. Então, por isso que quando eu me refiro a essas colocações ou de ameaças, né, ou de sedução, são importantes? Claro que são. Tem as suas funções? Tem. E tem os seus momentos adequados para se utilizar. Então, é interessante, de vez em quando, você criar uma campanha, criar um fator diferenciado dentro da loja e tal. Claro que é. Eu não sou contra. Não é? O que a gente não pode é viver disso. A equipe só se movimenta se você seduzir. Se você não seduzir, a equipe não vai. Ou seja, não existe nenhum tipo de sentimento de missão, de engajamento, de comprometimento, não existe preocupação com os nossos clientes, uma conquista de espaço. Eu já vi loja pequena bater em grande, mas várias. E a força não era o tamanho, não era o estoque, muitas vezes não era o preço, era o time. Time vibrando. Quando você tem um time vibrando, aí você tem resultado. Não é verdade? Time engajado. Enquanto que na loja grande o atendimento era super mais ou menos, né? Aquela loja do lado, muito menor, muito mais limitada, batendo firme ali, porque o time engajado. Né? Então é impressionante a capacidade de entregar resultados de um time engajado. E isso é papel do líder, do gestor. Por isso que eu digo, não adianta loja bonita, boas mercadorias, se pensar em bons planos de pagamento, em boas estratégias, boa comunicação, se você não tem um time engajado, que na hora de traduzir isso em resultado, quem está responsável por isso está ali marcando presença. Não é? Então, como é importante a gente ter essa consciência do papel do líder no ambiente de trabalho, especialmente aqui, nosso tema, né, que é loja. Qual a importância de um gestor de loja em relação aos resultados? Então, como é importante entender isso aí? Como é importante que esse líder precisa saber se relacionar com a equipe, ele precisa ter notório conhecimento, ele precisa conseguir engajar, ele precisa ter a confiança da equipe, e confiança se conquista com notório conhecimento, se apresentando a hora que a equipe precisa, representando esse time, orientando, apontando os melhores caminhos, não é verdade? Isso é capacitação, isso é determinação, não é? Isso é posicionamento, então tudo isso é muito importante. E não fazer só essas reuniões de ameaças ou de sedução. Ou pior ainda, como eu já vi muitas reuniões burocráticas.
não é? Sem pauta definida, ou então pega relatórios e fica lendo, seu PA é tanto, seu ticket médio é tanto, a sua meta de hoje é tanto, você é isso, aquilo. Não adianta você dizer para um vendedor isso, se você não explicar como que ele faz para conseguir, que caminhos que ele adota, qual é a estratégia que ele vai utilizar, quais são as limitações que ele tem e o que você pode contribuir, se você não tiver ferramentas objetivas, eliminar opiniões, não é? Trazer objetivamente em cima de indicadores. Indicador não é opinião, é um fato. Não é? Então, é importante saber lidar com essas informações e distribuir as tarefas. Mais do que isso, preparar a pauta. Eu vejo reuniões confusas. Bom, quais são as minhas... Primeiro, frequência de reunião. Tem gente que faz reunião quando, né, por espasmo. Está com um problema, o circo está pegando fogo, aí vamos fazer uma reunião. Não tem uma agenda programada. Quantas reuniões eu preciso fazer? Que tipos de reuniões? Eu preciso fazer reuniões operacionais, reposição de mercadoria, vitrine, limpeza da loja, organização, e etc, etc, etc. Rotinas operacionais. Quais são os problemas que eu tenho, as questões pontuais, quais as alternativas que nós precisamos adotar para poder melhorar isso, e etc. Reunir o time para debater esse assunto. Distribuição de tarefas. Não é? Então, é importante se ter clareza disso. Eu preciso fazer as reuniões de feedback, eu preciso dar feedback para a minha equipe. Esse é um outro erro gravíssimo que os líderes cometem, não dão feedback. O funcionário se engaja, se motiva, melhora, cresce, muda, e ninguém está nem aí. Não é? Então, como que o colaborador se sente? Poxa vida, não vale a pena, porque eu sabe, procuro melhorar, melhoro, me esforço, e o meu colega aqui tá, né, Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu tenho o mesmo tratamento, eu não tenho... Ninguém reconhece esse meu esforço. Percebe o que eu quero dizer? Como é importante o feedback. Da mesma maneira, não é, que eu trago para o supervisor de loja. Não é? Quantas vezes eu vejo um supervisor que chega em loja, não é, é aquele excelente, é o mesmo caso do bom vendedor que vira gerente e não está preparado para ser gerente, o melhor gerente vira supervisor, que muda a configuração do trabalho, né? A performance, o perfil do trabalho muda. Né? O que um supervisor faz? O supervisor precisa identificar, dar o feedback para o gerente, identificar quais são as necessidades, os recursos que ele precisa e trabalhar nesse sentido de ajudar. Então você tem redes de lojas, você precisa de um supervisor que corra as lojas com essa visão. Né? E mais do que isso, que o gerente tem alguém para entregar, não é? Que ele arruma uma loja, né? E o supervisor chega e ele tem para quem entregar, e aí é importante. Eu já vi supervisor que chega em loja, assim, e entra assim, para na frente da loja, dá aquela olhada. Eu acompanhei uma supervisora fazendo exatamente isso. Parou na frente da vitrine, olhou e já entrou, porque tem marca de mão ali no vidro, né? Esse boné está fora de lugar, eu acho que tem goteira aqui, olhou para o caixa assim, cadê as balinhas do caixa? Enfim, deu um ralo geral ali no gerente, virou as costas e foi embora. Né? O clima estava até mais ou menos na loja, virou-se, buf! Né? Sabe o que é jogar água na fogueira? Foi o que aconteceu ali, e foi embora. Crente que ela estava executando o seu papel de supervisora. Será que é isso? Isso é a supervisão? Inclusive, na minha consultoria, tentando mostrar para ela o seguinte, olha, veja bem, quando você chega na loja, especificamente nesse caso, você vê que tem muito trabalho aqui. A loja estava organizada, tinha alguns problemas pontuais. Óbvio, é para isso que precisa. Não é? E todo o resto que foi feito ali, não é? Que estava sendo feito ali, simplesmente foi desprezado. Percebe? E aí é só com essa crítica que ela vai conseguir que esse gerente entregue resultado de excelência? Evidente que não é. Percebe? Né? Outro fator importante que eu já vi também, quando um gerente é promovido a supervisor e, por questão de afinidade ou de insegurança, vira subgerente da loja que ele era gerente.
Por quê? Porque não sai dali. Ali é um ambiente de, vamos dizer assim, que se sente à vontade, é um ambiente que ele está em casa e acaba ficando ali e né? Dá uma passada rápida pelas outras lojas e vem se esconder ali numa loja onde já tem um gerente, ele vira um sub. Né? Um assistente do gerente, ou ele assume, vai gerenciar a loja e o gerente da loja vira o sub dele. Né? Então, precisa estar atento a tudo isso. Porque o grande problema, a grande reflexão que a gente precisa fazer na área de liderança, de gestão de lojas, é o seguinte. Bom, vamos fazer uma analogia. Imagina que eu compre um avião. Né? Se eu comprei um jatinho. Né? Não faz muito sentido eu colocar o boy para pilotar. Né? Ou colocar alguém que não tenha preparo para pilotar esse avião. E quando a gente constrói uma loja, se preocupa com arquitetura, com layout, traz um VM especializado, ou pesquisa, procura, né, ter um bom ponto, uma boa loja, boas mercadorias, vou pesquisar bons fornecedores, etc, etc, etc. E quem vai conduzir isso tudo é o gestor. Não é? Então, na hora, é o piloto do avião. Então não adianta eu comprar um jatinho, não é, e colocar alguém que não está preparado ali. Não é? A culpa não é de quem está ali, é de quem pôs ali. Percebe? Então, como é importante a gente entender isso, que resultado de uma loja é o conjunto, o somatório de resultados individuais. Não tem como uma loja ir bem se os seus colaboradores não vão bem. Então, o esforço do líder é promover esse ganho. O que cada um precisa? Na área de vendas, né? Técnicas de vendas, preciso capacitar, preciso treinar. Eu preciso ter um alinhamento, porque existem 1000 teorias sobre isso, preciso ter um alinhamento, preciso ter uma política definida, eles precisam conhecer o posicionamento da loja, preciso capacitar com relação a produtos, ao conhecimento de produto, características, benefícios, por que se comprou aquilo, por que aquilo está na loja, que tipo de público atende, não é? Com relação às políticas da loja, conhecer a loja, ter os seus departamentos, etc, etc. Esse é o olhar para ajudar, não é? Indicadores, fazer os monitoramentos para que possa dar feedback e orientar quais são os aspectos, os espaços de melhoria que cada um pode promover. A gente olha para uma equipe, cada um tem um jeito. Eu digo sempre isso para as equipes. Eu olho para cada um de vocês e vejo um rosto diferente do outro. Então a gente sabe que cada um é diferente do outro, com talentos diferentes, com limitações, com dificuldades diferentes, com espírito diferente, com percepções diferentes. Então é importante entender isso para a gente conseguir fazer o todo e as individualidades, para que esse somatório atinja os resultados que a gente tanto busca e merece. Concorda comigo? Enfim, é um tema que a gente poderia passar o dia todo, eu tenho até um curso sobre isso, né, como ser um líder de sucesso, onde se a gente for entrar e falar sobre maneiras de se conduzir a equipe aqui, são no mínimo aí um dia, 8 horas de conversa, que não é o espaço aqui. Na verdade, faça o seu comentário aqui embaixo, diga o que você acha a respeito, uma sua experiência que você tem, né? Uma sugestão, crítica, a gente está sempre aberto a isso. É muito importante isso, essa troca de experiência que enriquece o canal, e a proposta é essa, né? É trazer temas para a gente pensar a respeito, para a gente trocar ideias, enfim, é a partir da reflexão, do pensamento, da busca do conhecimento, é que a gente cresce, não é verdade? Então é isso. Te vejo por aí. Um grande abraço.